Olá, na videoaula de hoje eu vou falar sobre materiais de desenho para a nossa disciplina de desenho. Então, vamos concentrar aqui em quais equipamentos ou quais ferramentas ou quais materiais de desenho seriam importantes para a gente trabalhar, tá bom? O primeiro material de desenho é esse que vocês estão vendo aqui, é uma mesa de corte, né, ou uma base de corte. É um material cerâmico, né, um material emborrachado, um material que você consegue trabalhar com o estilete cortando sem danificar ou o papel ou a superfície que está de apoio, no caso aqui é a minha mesa, tá bom? Mas você pode também utilizar um vidro plano, ir até uma vidraçaria, né, uma molduraria e comprar lá um tamanho, né, esse tamanho aqui ele tem 44 por 30, e você vai comprar um vidro plano de 3, 4 milímetros e obviamente pedir lá para o vidraceiro, né, para a pessoa da molduraria lixar aqui as bordas para você também não ter um equipamento perigoso para você utilizar. Durante a minha graduação toda eu usei um vidro plano para corte. Tive recentemente que eu tenho aqui uma base de corte, tá bom? Um segundo material que você vai precisar é uma prancheta, tá? Essa prancheta é uma prancheta simples também da Tridente, uma prancheta que você tem como articular aqui a fixação do papel, e nós já vamos aproveitar e falar dos papéis, né? Então você pode fixar o papel e utilizar aqui, né, a prancheta, tá? E você tem condições de trabalhar com um pouco mais de praticidade, né? E utilizar na prancheta o jogo de esquadros. O que é um jogo de esquadros? É um par de esquadros. Aqui eu tenho dois tamanhos, eu não tenho o tamanho maior, mas eu tenho um tamanho médio e um tamanho pequeno. Eu precisaria, né, até para as aulas e para as atividades, de um tamanho um pouco maior. Na descrição aqui do vídeo e na descrição dos materiais há também uma relação de materiais. Esse esquadro, esse é o esquadro de 60 graus e esse é o esquadro de 45. E o jogo de esquadro é quando você liga aqui a hipotenusa ao cateto maior e você tem, então, aqui um jogo de esquadros, né? Isso aqui ele tem 21 centímetros, tá bom? Então, um jogo de esquadros, né? No meu caso aqui eu tenho dois, mais para aula do que para qualquer outra atividade, né? Precisamos também de uma régua centimetrada. Essa é uma régua centimetrada de 30 centímetros, tá bom? E se você tiver uma régua velhinha, guarda ela, que é o meu caso, que eu tenho uma régua velha que eu utilizo só para corte. Então guarda essa régua para você eventualmente cortar coisas, cortar papéis, né? Você vai cortar muito papel, muita maquete, né? Normalmente as pessoas gostam de alguns professores, alguns profissionais utilizam muito a régua metálica para corte. Eu nunca me adaptei à régua metálica, não sei porquê. Talvez seja o preço, talvez, né? Mas eu nunca me adaptei. Então uma régua velha para você manter o corte, não pode ser muito velha porque senão o corte vai ficar muito torto, mas não utilizar a sua régua novinha para fazer corte. Muito menos utilizar esse outro instrumento aqui, que é o escalímetro. O escalímetro não é um instrumento para desenhar, muito menos para cortar. Então você não vai desenhar com o escalímetro, ou seja, apoiar o escalímetro e passar a lapiseira aqui na borda, porque isso desgasta o material e vai perdendo a nitidez e a precisão principalmente, né? Então esse escalímetro aqui para o desenho técnico, nós utilizamos o escalímetro de número 1. Número 1 é o escalímetro que a gente vai utilizar. Eu tenho aqui um outro escalímetro, que é um escalímetro pequeno, um escalímetro menor, um pequenininho, que é bem bonitinho, parece uma miniatura, né? Um aqui depois do outro, né? E uma coisa importante aqui para a gente também são os papéis. Nós vamos utilizar muito o papel sulfite, que é esse papel comum. A minha gramatura aqui é uma gramatura um pouco mais espessa. Eu prefiro papéis um pouco mais espessos. Normalmente você tem gramaturas de 75 gramas, daquela resma de papel que você encontra nas papelarias, mas você também acha nas papelarias
uma espessura, né, uma gramatura maior. Essa aqui é de 90 gramas. Então, para quem quiser comprar, eu prefiro papéis mais grossos para o desenho. Aí é uma preferência, mas você pode utilizar o papel sulfite que você tiver aqui. Uma coisa importante, formato A4, tá bom? Formato A4, que ele tem 210 milímetros por 297, 210 por 297. E um outro material, ainda não acabou, é a lapiseira. E a lapiseira é super importante que ela tenha, ó, aqui eu estou com uma lapiseira 0,9, mas vocês vão comprar lapiseiras mais finas, né, uma 0,5 pelo menos, uma 0,3. Então você tem a 0,9, normalmente ela é utilizada apenas para escrever, nunca para desenhar, mas pela precisão do traço mesmo, né? Então você precisa de uma lapiseira que tenha essa pontinha aqui, ó. Bom, ó, essa pontinha aqui, ó. Bom, você tem que ter essa pontinha que é justamente a ponta, uma ponta que vai apoiar no desenho, que vai dar precisão ao desenho. Muito antes do desenho feito pelo computador, a gente tinha uma necessidade muito grande de precisão. E a gente tinha, então, uma exigência para que o aluno, o estudante de desenho técnico, tivesse muita precisão no traço. Isso mudou alguma coisa, mudou ao longo do tempo, a ponto de hoje você aprender desenho técnico utilizando pouquíssimos instrumentos de precisão. Régua, compasso, esquadros, né? Então, isso é importante. Mas uma boa lapiseira, uma lapiseira Pentel, ela vale a pena, né? Essa aqui é Pentel, mas aí é quase um capricho, né? Um outro material importante, né, que a gente também já utilizou aqui, né, é o estilete. Então, é o estilete. O estilete, ele com uma base metálica, né, um estilete pequeno. Tem um estilete da lâmina maior, que é uma lâmina grossa, não tem necessidade de usar aquele estilete, é o estilete pequeno, lâmina pequena, para facilitar a sua execução. Um outro material que também é muito importante, eu vou buscar aqui, que eu tinha esquecido desse material, é esse alicate aqui, ó. Cadê meu alicate? Achei. É esse alicate aqui, ó. Para que é esse alicate? Para você quebrar a lâmina do estilete. Ah, Braulio, mas a bundinha do estilete aqui, ó, essa parte traseira aqui do estilete, serve para quebrar. Serve, mas com algum risco de você cortar. Então, providencie um alicatinho pequeno, para você fazer isso com maior segurança. E um detalhe muito importante. Arrume um recipiente para você guardar as suas lâminas cortadas. Isso aqui é uma arma, isso aqui é um perigo. É um perigo isso aqui. Então, arrume que um recipiente, eu guardo aqui, uma caixinha de mentos, está guardadinho aqui, e quando eu for descartar, eu descarto com muita segurança, né? No lixo, com muita responsabilidade, lacrando, colocando um aviso, porque isso aqui corta e corta muito, gente. Isso aqui é muito sério. Então, estilete, uma ferramenta importante, nós vamos utilizar o estilete aqui nas nossas atividades, mas muito importante para utilizar com segurança. Então, um alicatinho para você cortar. Eu tinha esquecido do alicate, por isso eu fui lá buscar. Um outro detalhe são os compassos. Aqui eu tenho um compasso que é um compasso mais simples, um compasso tridente, um compasso. Então basta utilizar o compasso que você tem. Você não precisa comprar um compasso. É claro, se ele for um compasso muito ruim, aí sim você vai ter algum problema com isso, mas um compasso como esse aqui já está de bom tamanho, né? Uma coisa importante no compasso é que a ponta seca e a ponta de grafite tem que estar do mesmo tamanho. Não é o caso aqui desse, eu vou arrumá-lo aqui. Esse aqui não vai dar para arrumar, porque quebrou. Mas eu vou pegar um outro compasso, que é o compasso que eu ganhei do meu pai quando eu era estudante de arquitetura. Isso tem, então, pelo menos uns
Comigo ele tem pelo menos 30 anos, né? Acho que deve ter menos um pouco que está comigo, talvez aí uns 28 anos eu ganhei do meu pai. Esse instrumento é um Rotring, um compasso alemão. Quando eu estudei, na década de 90, o supra-sumo, para quem não sabe o que é supra-sumo, pesquisa aí no Google o que quer dizer a expressão supra-sumo. Eu pesquisei então, eu ganhei esse compasso do meu pai, é um jogo, né, que vem num estojo super bacana, né, e, enfim, mas ele tem toda aí um extensor que é para fazer as circunferências, né, arcos maiores, né, que você, enfim, adapta ele aqui, né, então é só um detalhe, só um detalhe aí para deixar isso um pouco mais interessante, né, e ele é todo articulado, né, então você consegue fazer circunferências maiores com ele. Obviamente não precisa de um compasso como esse, basta um compasso que cumpra aí o objetivo, né, do seu trabalho. E importante aí para apontar a ponta do compasso, essa sim, né, tá bem certinha aqui, né, toda ela alinhada aqui, né, tanto, tá bom? A ponta seca, né, que é essa ponta que não é a ponta de grafite, e a ponta do grafite no mesmo tamanho, e a pontada com o quê? Com um equipamento de última geração, dificílimo de achar, que você vai ter que, né, pegar aí na sua casa, uma lixa de unha, uma lixa de unha para você aparar aí a sua ponta seca na parte mais fina, obviamente, da lixa, não precisa ser na parte mais grossa, porque é muita ignorância com o seu grafite, tá bom? Muito bem, falamos então do compasso, falamos da lapiseira e vamos falar agora de uma coisa muito, muito importante, que é a borracha. Então, a borracha, eu gosto muito dessa borracha mais simples, essa aqui é aquela borracha branca que você encontra nas melhores vendas do seu bairro, tá? Ou essa aqui, que é uma borracha um pouquinho mais elaborada, uma borracha de um silicone mais macia e que não vai deixar mancha, né? O importante da borracha é não manchar o seu papel, porque tem borracha que mancha o papel, né? Então, não deixar isso acontecer. Há uma infinidade de outros materiais de desenho, eu estou colocando aqui apenas os materiais mais simplificados para o nosso trabalho, tá bom? Bom, muito bem, eu já falei de materiais de desenho. Importante agora, como que eu limpo os meus materiais de desenho? Pessoal, limpe somente com uma flanela limpa, úmida, no máximo um detergente neutro. Não passe álcool, não passe os multiusos, né? Não, porque isso vai danificar o seu material. Um detergente neutro, uma aguinha, limpou, lavou, pano úmido, tá 100% garantido de que você consegue fazer aí o seu trabalho, apresentando, é claro, uma limpeza que é importante, né? Então, está aí o nosso material básico para essa disciplina, tá bom? E por último, eu já falei dos papéis, né? Falei do papel sulfite. Tem um outro papel que é um papel muito importante também para a gente e que nós vamos utilizar, que é o papel manteiga, tá bom? O papel manteiga é um papel translúcido, né? Como vocês podem ver, aqui é um papel translúcido e que possibilita o desenho através da sua sobreposição, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço para vocês e até mais.